Isso nunca havia sido trazido à luz antes. Foi exatamente com essa sensação que aquele dia começou para mim, embora naquele momento eu ainda não percebesse o quanto essa ideia criaria raízes profundas. A frase, dita em um tom quase cotidiano, ecoou em uma das salas de aula de Harvard durante uma palestra que, à primeira vista, não se distinguia em nada de dezenas de outras. E ainda assim, poucos segundos depois, o espaço pareceu se contrair, o ar tornou-se denso e um silêncio pesado e atento caiu sobre as fileiras de estudantes. Diante de nós, reunidos de todas as partes do mundo, jovens, autoconfiantes, acostumados a duelos intelectuais, o professor à tribuna chamou inesperadamente o Brasil de o maior paradoxo da humanidade contemporânea. Não os Estados Unidos, com seus centros financeiros, não a Europa, com suas instituições seculares, mas precisamente o Brasil, um país cujo nome é mais frequentemente associado a favelas, violência e regimes instáveis, foi apresentado como alguém que mantém a mão no pulso da economia mundial. Lembro-me de ter sorrido por dentro. Como poderia uma nação tradicionalmente vista como carente de recursos, dilacerada por invasões e séculos de negligência, obrigar as maiores potências a olhar para trás e levá-la em conta? O que se esconde por trás desses rótulos habituais, dessas explicações tão convenientes? O professor falava devagar, quase pesando cada palavra, e quando afirmou que o mundo havia se enganado por muitos anos em relação ao Brasil, seu olhar sério pareceu atravessar cada um de nós. Naquele instante, uma pergunta ainda não totalmente formulada percorreu o auditório como um arrepio. Se esse país é, de fato, muito mais forte do que estamos acostumados a pensar, o que nos espera adiante? Para que devemos nos preparar? O homem que conseguiu mergulhar centenas de mentes brilhantes em silêncio era o professor Collins Johnson, reconhecido especialista em economia política internacional. Eu o conhecia há muito tempo como alguém distante de gestos espetaculares e de sensacionalismo vazio. Seu estilo era contido, quase frio, e a precisão de suas formulações lembrava o trabalho de um cirurgião, revelando estruturas ocultas de poder por trás de números aparentemente neutros e secos. No meio acadêmico, falava-se dele como de alguém que não se permite palavras sem fundamento e que, justamente por isso, ao falar, obriga os outros a reconsiderar seus próprios referenciais. Antes de voltar seriamente sua atenção ao Brasil, Johnson passou anos analisando economias consideradas o coração do mundo: Estados Unidos, Alemanha, Japão, China. Em sua visão de mundo, o Brasil existia apenas na periferia, um país em desenvolvimento, instável, arriscado, de valor estratégico duvidoso no longo prazo. Lembro-me bem de como, em um seminário fechado, ele admitiu com franqueza que esse país jamais figurara entre suas prioridades de pesquisa. Ainda assim, uma estranha cadeia de inconsistências, números anômalos, relatórios que por algum motivo eram ignorados, fragmentos de histórias que não se encaixavam nos esquemas habituais, o empurrou para uma viagem intelectual inesperada. Nessa história, ele não surgiu como advogado do Brasil, mas como testemunha, alguém que duvidou, subestimou e acabou sendo forçado a reconstruir radicalmente sua própria visão. Eu realmente acreditava que a economia brasileira se sustentava pela sorte, confessou ele então, de forma direta, sem tentar suavizar a formulação. Em sua concepção inicial, o país estava intimamente ligado a uma turbulência política crônica, a uma fratura social quase incontrolável e à criminalidade urbana tão avidamente explorada pela mídia internacional. Enorme em território e população, mas aparentemente desprovido de disciplina institucional, dependente dos ciclos caprichosos dos mercados de commodities. Ele estava convencido de que o Brasil não estava destinado a ocupar um lugar central nas cadeias globais de valor, muito menos a se tornar um pilar estável da economia mundial. Em seus modelos, figurava como uma zona de risco elevado, com potencial difuso e instável. Nos debates acadêmicos, o tom em relação ao Brasil quase sempre permanecia cauteloso e, por vezes, abertamente condescendente. E Johnson, apesar de sua moderação, durante muito tempo não saiu dos limites dessa lógica.
Havia momentos em que ele se perguntava se valia mesmo a pena gastar esforço intelectual estudando um país de passado dilacerado, presente conflituoso e futuro enevoado. Durante muito tempo, o Brasil lhe serviu como um exemplo quase didático de um Estado que parecia reunir todas as condições para fracassar. Essa convicção criava distância, alimentava a desconfiança e formava um preconceito invisível, quase inconsciente, algo que, como se revelaria depois, ele precisaria antes de tudo destruir dentro de si mesmo. E tudo começou não com uma viagem nem com encontros pessoais, mas com números frios, que teimavam em não lhe dar descanso. À noite, ele permanecia sozinho em seu gabinete, sob a luz amarela e fraca de uma lâmpada, examinando gráficos e tendências globais já familiares. No entanto, entre essas linhas e curvas previsíveis, o Brasil surgia repetidamente como uma estranha anomalia. Não se encaixava nos cenários de colapso, não ruía quando o mundo estremecia em crises e, vez após vez, recuperava-se mais rápido do que países que estamos acostumados a considerar experientes e endurecidos. Minha primeira reação não foi admiração nem entusiasmo intelectual, mas uma suspeita fria, quase física, que me fez contrair por dentro. Algo ali estava errado. Ou os números mentiam, e então a própria base do meu ofício desmoronava, ou o mundo havia preferido, por anos, ignorar algo verdadeiramente enorme, incômodo e incompatível com os esquemas habituais. Essa sensação não me dava trégua e não permitia descartar o que eu via como mero erro estatístico. A primeira surpresa genuína veio das cadeias tecnológicas, às quais me aproximei sem grandes expectativas. Em áreas consideradas domínio exclusivo das grandes potências, robótica industrial, sistemas complexos de automação, o design fino e quase artesanal de semicondutores, o Brasil começou a surgir diante de mim de forma persistente e serena. Sem declarações ruidosas, sem retórica política, sem autopromoção ostensiva. Surgia em silêncio, mas com uma regularidade inquietante, como se alguém estivesse abrindo caminho de maneira metódica e paciente, sem a menor intenção de ser notado. Centros de pesquisa afastados dos holofotes e dos fóruns internacionais, jovens engenheiros trabalhando em silêncio, sem pompa, patentes registradas e quase ignoradas pela mídia global. Naquele momento, senti o calafrio familiar a todo pesquisador quando percebe que não está olhando para o topo, mas para a parte submersa do iceberg. A segunda surpresa veio das pessoas, e foi muito mais perturbadora. Ao analisar relatórios sociológicos sobre grandes catástrofes naturais, notei de repente um padrão recorrente que não se encaixava em nenhum modelo ocidental convencional. O nível de auto-organização das comunidades brasileiras era impressionante. Sem ordens verticais rígidas, sem esperar instruções de cima ou ajuda internacional urgente, as pessoas construíam por conta própria redes de apoio, compartilhavam o que tinham, protegiam umas às outras e agiam com uma disciplina quase instintiva. Aquilo que, em teoria, era considerado uma exceção rara, no Brasil manifestava-se com uma frequência inquietante. Foi então que comecei a compreender que a coesão social ali não era um slogan, nem uma bela frase para relatórios, mas um aço invisível escondido sob o caos aparente. A terceira surpresa foi histórica, e a mais dolorosa para minha autoconfiança. Ao mergulhar nas crônicas de invasões passadas, especialmente nos conflitos com o Império Holandês, não encontrei a imagem de um país frágil, aguardando impotente por salvação externa. O que se revelava diante de mim era uma sociedade capaz de recuar para sobreviver, de se fragmentar conscientemente para não ser esmagada, e de contra-atacar exatamente quando isso fazia sentido. Aqui, não se vencia pela força bruta, vencia-se pela paciência, pelo intelecto, pela flexibilidade e pela capacidade de adaptação. O Brasil triunfava não por ser o mais poderoso, mas porque jamais caía da forma como se esperava que caísse. A quarta surpresa surgiu quando tentei encaixar o Brasil no cenário global contemporâneo. Durante crises recentes, quando cadeias de suprimento tradicionais se rompiam e antigas parcerias começavam a se desfazer, o Brasil aparecia como uma substituição quase ideal. Não dependente demais para ser vulnerável, nem radical a ponto de assustar. Flexível o suficiente para mudar, mas independente o bastante para não ser facilmente manipulado. Foi nesse momento que minha curiosidade deu lugar à cautela.
Eu sabia bem demais, os países que realmente começam a inquietar o mundo raramente são os mais barulhentos. Na maioria das vezes, são aqueles que se preparam em silêncio. A última surpresa me alcançou tarde da noite, quando fiquei longamente diante da tela, incapaz de desviar o olhar. Inteligência, tecnologia, coesão social e resiliência histórica já não pareciam elementos dispersos, eles se combinavam em um sistema vivo, pulsante. O Brasil não estava apenas crescendo, operava segundo uma lógica diferente que o tornava ao mesmo tempo imprevisível, difícil de controlar e indispensável. E o momento que realmente me transformou não veio de um volumoso relatório acadêmico, mas de uma frase simples ouvida em uma antiga entrevista com um engenheiro brasileiro após uma devastadora catástrofe natural. O homem falava com calma, sem dramatização, não listava perdas, não culpava o governo nem reclamava do destino. Disse apenas: quando tudo desmorona, a única coisa de que temos certeza é que não abandonamos uns aos outros. Lembro-me de ter pausado o vídeo. O cômodo foi tomado pelo silêncio, e foi exatamente naquele instante que percebi que durante muitos anos eu havia analisado o Brasil por meio de gráficos, fórmulas e teorias, deixando escapar o mais essencial. Eu não fazia a pergunta principal: como as pessoas se comportam quando são empurradas até a beira do abismo? E elas não entravam em pânico, não se desintegravam, nem quebravam. Aproximavam-se umas das outras, tornavam-se mais fortes e se erguiam juntas. Naquele momento ficou claro para mim que a verdadeira força do Brasil não reside nos recursos nem nas taxas de crescimento, mas na capacidade de transformar crise em coesão. Foi um ponto de inflexão, quando todas as peças dispersas finalmente se encaixaram em um único padrão. E fui honesto comigo mesmo. Pouquíssimos países já haviam me feito sentir algo semelhante. Dentro de mim, misturavam-se sentimentos que raramente coexistem: admiração genuína, cautela profissional e a dura, quase dolorosa consciência de o quanto eu havia subestimado essa nação. Não foi uma revelação instantânea, mas uma pressão lenta e inexorável de fatos, experiências e reconhecimentos internos, dos quais já não era possível fugir. Depois desse limiar, deixei de enxergar o Brasil como um objeto de estudo, como um país abstrato em tabelas e modelos. Passei a vê-lo como um ecossistema vivo, no qual o intelecto humano, tecnologias-chave e o espírito comunitário não estão artificialmente conectados, mas naturalmente entrelaçados, como raízes de uma mesma árvore, nutrindo-se mutuamente de uma fonte e profunda. Fui obrigado a admitir, primeiro para mim mesmo, depois em voz alta, que meu principal erro, assim como de muitos acadêmicos ocidentais, estava na tentativa de medir a força de um país exclusivamente por aquilo que pode ser medido: percentuais de crescimento, volumes de exportação, índices de risco, cenários projetados. O Brasil me mostrou o contrário. Justamente aquilo que é mais difícil de traduzir em fórmulas costuma ser o alicerce que sustenta todo o resto. Laços entre as pessoas, formas tácitas de confiança, a capacidade de adaptação sem perda de identidade, tudo isso escapava às ferramentas analíticas tradicionais, mas era exatamente o que garantia a resiliência. Nas aulas seguintes, percebi como minha própria linguagem havia mudado. Quase sem notar, abandonei o termo país em desenvolvimento quando falava do Brasil. De repente, essa expressão me pareceu não apenas imprecisa, mas condescendente, como se negasse ao país o direito a uma lógica própria de movimento. Passei a falar do Brasil como uma nação que define seu caminho de forma autônoma, capaz de dominar tecnologias avançadas sem arrogância e de preservar a unidade interna sem coerção ou medo. E certa vez, disse abertamente aos alunos algo que antes eu teria preferido evitar: eu também fui guiado por preconceitos, por molduras convenientes e pelas lentes da mídia internacional, que simplificam o complexo e exotizam aquilo que não querem compreender. Essa transformação interna não foi um ato de arrependimento nem de autoflagelação pública. Tornou-se uma forma de respeito à realidade, às pessoas e à própria profissão que escolhi. Declarei que foi justamente o Brasil que me lembrou porque um dia entrei na vida acadêmica. Não para provar minha razão a qualquer custo, mas para ter a coragem de revisar convicções quando os fatos e a vida mostram o contrário. A partir desse momento, em qualquer análise do futuro da ordem econômica global, o Brasil deixou de ser para mim um exemplo periférico, tornou-se um fator central, impossível de ignorar sem consequências sérias. Ao encerrar uma das aulas, lembro-me de ter feito uma pausa deliberada.
permitindo que o silêncio pairasse por alguns segundos na sala. Não terminei com previsões, diagramas de influência ou novos cenários de redistribuição de poder. Em vez disso, compartilhei uma observação simples, mas profunda, à qual cheguei com o tempo. As nações mais perigosas deste século não são as que gritam mais alto, nem as que exibem força e exigem reconhecimento. São aquelas que acumulam poder em silêncio, sem precisar de aplausos. E, na minha visão, o Brasil tornou-se o exemplo mais claro desse tipo de força. Ele não precisa da admiração do mundo, nem de idealização, mas o mundo é obrigado a levá-lo em conta, não porque seja impecável, mas porque possui uma qualidade rara e subestimada, a capacidade de se erguer após cada tentativa de desvalorizá-lo. Um povo que atravessou invasões, deslegitimação sistemática, marginalização e desprezo externo, sem jamais perder a vontade de sobreviver, de se unir e de criar. É isso que faz do Brasil um elo que a ordem global não pode substituir nem eliminar sem causar dano a si mesma. E se você, como eu um dia, olhou para o Brasil através de velhos preconceitos confortáveis, talvez tenha chegado o momento de fazer novas perguntas. E se estiver disposto a ouvir mais histórias capazes de levar o mundo a reconsiderar sua visão habitual sobre este país, siga comigo adiante, porque algumas verdades só começam a se revelar quando temos coragem, não de falar, mas de realmente escutar.